Hoje o Will pediu para eu compartilhar uma palavra e tem uma palavra que o Senhor tem falado muito comigo desde a virada do ano. E abre aí comigo em Lucas 9, o meu texto hoje é de Lucas 9 e é a multiplicação dos pães. Eu sei que o Will mencionou um pouquinho sobre a multiplicação, mas era uma coisa que a gente não conversou sobre isso. E eu já vinha escutando o Senhor falando sobre multiplicação dos pães. E eu queria ler do relato de Lucas. Você tem essa multiplicação nos 4 evangelhos, desde Mateus, Marcos e também João. Mas em Lucas a gente vai começar do capítulo 9, versículo 10. A multiplicação de pães e de peixes. Diz assim: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Agora, uma das coisas que você tem que entender é que Jesus, no início do capítulo 9 de Lucas, ele delega autoridade. Fala comigo, autoridade. Sabe, o Senhor está dando autoridade aos seus discípulos sobre demônios. E os seus discípulos recebem essa autoridade e eles começam então a viajar. E o Senhor fala assim para eles: olha, você está revestido de autoridade e de poder, mas a missão, e deixa eu só falar uma coisa: nós servimos um Pai que é bom. Quem concorda comigo? Amém? E uma das razões que eu sei que o meu Pai, o nosso Pai é um Pai bom, é porque Ele nunca nos delega uma missão sem os recursos para cumprir a missão. Se você tem uma visão de Deus, dentro dessa visão de Deus existe a provisão de Deus. Quem pode dizer amém para isso? Então, quando o Senhor fala assim: olha, eu estou te dando autoridade, a próxima pergunta de um discípulo que pensa seria: para quê? Eu estou te dando poder. Quando você escuta o Senhor falando: eu vou derramar unção na tua vida, eu vou derramar graça, grande graça sobre a tua vida, eu vou te dar e te revestir de autoridade, a próxima pergunta que você deveria fazer é: Deus, então qual que é a missão? Porque Deus não desperdiça recursos. Deus não está simplesmente te ungindo porque Ele não tem mais nada o que fazer na vida. Ele não está te revestindo de autoridade porque Ele pensou que era uma boa ideia, acordou um dia e falou: vamos lá revestir alguém de autoridade. Não, Ele tem uma missão. Então Ele fala assim: olha, a missão que vocês têm é espalhar o evangelho do reino de Deus e demonstrar o evangelho do reino de Deus. Se você for pegar os evangelhos, se você começar a analisar, tudo o que Jesus fazia pode ser resumido em 4 coisas. Jesus, no seu ministério público aqui na terra, você pode resumir tudo o que Ele fez em 4 ações. Jesus pregava acerca do reino de Deus, Jesus ensinava acerca do reino de Deus, Jesus curava os enfermos e Ele libertava os opressos. Ele estava expulsando demônios, fazendo libertação, Ele estava curando toda enfermidade, Ele estava ensinando o reino de Deus e pregando o reino de Deus. Agora, você pode falar até, mas qual que é a diferença entre você pregar o reino de Deus e você ensinar o reino de Deus? Na minha cabeça, antigamente, era a mesma coisa, pregar e ensinar, a mesma coisa. Agora, eu lembro uma vez que um homem muito mais velho do que eu e mais sábio do que eu e anda com Jesus há muito tempo, ele falou para mim: não, são 2 coisas distintas. Ele falava assim: Theo, quando você ensina algo, você explica aquilo. Agora, quando você prega algo, muitas vezes você está simplesmente fazendo decretos, declarações, está proferindo algo no Espírito. E Jesus fazia os 2. Ele falava assim: olha, o reino de Deus é como aquelas 10 virgens. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. O reino de Deus é como um semeador que saiu andando pelo caminho. Ele está explicando o reino de Deus, mas tem momentos que ele vem e ele declara: eis que é chegado o reino dos céus.
e quando ele declara algo no Espírito, ele logo na sequência manifesta aquilo no físico, e daí ele chama, traz para mim os enfermos, cadê os surdos, cadê os cegos, traz para mim os aleijados, e ele começa então, traz para mim os opressos, a levar a libertação e a cura, que são a demonstração do evangelho que ele declarou, o evangelho do reino de Deus. Agora, para pensar que Jesus não pregou o evangelho da salvação. Eu sei que talvez possa ser um choque para você, mas eu te desafio, em algum lugar você achar nos evangelhos ele falando: eu vim trazer o evangelho da salvação. Ele não fala sobre o evangelho de salvação. Ele está falando de um evangelho que muitos pensam: deve ser o evangelho do amor. Não existia algo que ele falava: eis que é chegado o evangelho do amor. Você não encontra isso na Bíblia. Você não vai encontrar também: eis que é chegado o evangelho da justiça. Não, o que nós encontramos na palavra é Jesus constantemente falando: eis que é chegado o evangelho do reino dos céus. Eis que aqui se estabelece o reino dos céus. Jesus veio para a terra para inaugurar o reino dos céus. Ele, como segundo Adão, vem para reinaugurar aquilo que Adão deixou a peteca cair em Gênesis 3. Agora, se você falar: Theo, mas eu acho que isso aqui é estranho demais, você está falando que não existe salvação, amor, justiça. Não, o que eu estou falando é que sim, existe tudo isso: amor, paz, alegria, justiça, salvação, mas tudo dentro de um contexto de evangelho do reino. E quando Jesus pregava o evangelho do reino, e é por isso que, sabe, eu amo o que o Iris está fazendo, porque eu vejo pessoas pregando e demonstrando o evangelho do reino. Não é simplesmente: vamos salvar pessoas. Não, o evangelho do reino dos céus entende que a porta de entrada ao reino é a salvação, mas não é a linha de chegada, é só a largada. Salvação não é o final, é só o começo. Muitos de nós, a gente tem esse desafio, que eu acho que é completamente um desafio correto. Eu faço esse desafio até para os meus membros. Eu sou pastor de igreja local em São Paulo também. Eu falo: traz alguém que não conhece Jesus para o culto. Traz teus colegas de trabalho, teus familiares que não conhecem Jesus para o culto. E daí, eu não sei se você já experimentou isso, mas eu lembro uma das vezes quando eu era pequeno, talvez foi a primeira vez que eu vi isso. Eu trouxe um colega de escola para o culto. Eu devia ter mais ou menos 11, 12 anos de idade, e em determinado momento no culto teve um apelo para salvação, e eu lembro, eu abaixei minha cabeça e eu falava assim: Deus, por favor, toca nele. O nome dele era Luiz. Toca no Luiz, Deus, toca no Luiz, toca, fala com o Luiz. E de repente eu senti o Luiz se levantando do meu lado e andando para frente para repetir a oração, e o meu coração pulou de alegria. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Glória a Deus por isso. Mas sabe, o que o Senhor Jesus está falando é: olha, a tua missão como cidadão do reino dos céus não termina quando um Luiz, uma Cláudia, uma Maria, um Roberto, seja quem for, se levanta e vem para o altar. Na verdade, aquele momento de salvação, de confissão pela boca, salvação pela graça mediante a fé, é só o início de uma jornada. Quando nós não enxergamos isso como início, enxergamos isso como uma linha de chegada, nós estamos apenas populando um gueto gospel, enchendo igrejas evangélicas que não fazem a diferença na sociedade. E o Senhor está nos chamando como igreja brasileira. É momento de nós pregarmos o evangelho pleno, o evangelho do reino dos céus, o evangelho que sim inclui salvação, mas é um evangelho que fala, sabe, não existe um evangelho mais social do que o evangelho do reino dos céus. É um evangelho que eu acredito tanto, é uma boa notícia que eu deposito tanta fé, que eu sei que ela é tão poderosa, não apenas para salvar a alma humana, mas para transformar sociedades. Eu não sei você, mas eu não acredito num avivamento onde as igrejas evangélicas estão lotadas, mas o índice de criminalidade não baixa. Eu não acredito num avivamento onde nós temos muitas salvações, e glória a Deus por salvações, mas, sabe, nós queremos ver uma reversão no índice de pedofilia no Brasil, nós queremos ver uma reversão na injustiça social do Brasil e das nações, e eu creio que o Senhor está levantando hoje, nesse lugar, missionários com essa mentalidade.
Você fala: eu não vou me contentar com um ministério evangélico bem sucedido. Eu só me contento quando eu vejo o reino dos céus nessa terra. Eu só me contento quando eu vejo até que todos os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Deus. Isso para mim é linha de chegada. Faz sentido o que eu estou falando? E o Senhor está nos desafiando, porque eu vejo Jesus falando: olha, eu estou te revestindo de autoridade. Quantos de nós recebemos a unção? Eu sei que nem todo mundo que está aqui hoje participou da conferência, mas eu sei que uma boa parte participou. E o Will estava me contando, nós já oramos por tantas pessoas já receberam aí a explosão do Espírito Santo, tinha nego caindo para tudo quanto é canto. Eu amo esse tipo de reunião. Quantos receberam um toque do Espírito Santo nesses dias? Levanta a mão, bem alto, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus por tudo isso que Ele fez. A minha pergunta é: por que Jesus te tocou? A minha pergunta é: por que Jesus te unge? Por que Deus te reveste de autoridade? Sabe, quando Jesus ele chega na sinagoga, no seu ministério, início do ministério público dele, ele abre o livro, a escritura de Isaías e fala: eu sou ungido para trazer libertação aos cativos, eu sou ungido para quebrar o jugo dos oprimidos. Jesus sabia porque ele tinha unção, Jesus sabia porque ele estava sendo revestido de autoridade, Jesus tinha um entendimento claro de missão. E Jesus chega para os seus discípulos em Lucas 9, e até Lucas 9, os discípulos estão observando Jesus fazer 4 coisas: ensinando o reino, pregando o reino, curando enfermos, expulsando demônios. Eles estão acompanhando Jesus. Ele vai de uma cidade a outra cidade, e ele chega e ele começa de novo, ensinando o reino, pregando o reino, curando enfermo, libertando os cativos. E chega depois de um determinado momento que os discípulos viram Jesus fazer isso tantas vezes, que Jesus fala assim no versículo 1 do capítulo 9, acompanhe comigo. Ele diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder. Fala comigo, poder. Fala comigo, dunamis. E autoridade. Fala comigo, autoridade. Sobre todos os demônios, e para curar as doenças. Olha só o versículo 2: também os enviou a pregar o quê? O reino de Deus. Ele envia eles para pregar o reino de Deus e para curar enfermos. Ele está falando: olha, eu te convoquei. Quantos aqui sentiram o chamado de Jesus na tua vida? Levanta a mão. Jesus te chamou para te ungir, para você seguir teu caminho, pregando o reino, ensinando o reino, curando enfermos e libertando cativos. É por isso que Ele te fez ser um filho dele. É por isso que Ele te faz ser parte da família dele. Eu te trago para dentro, eu vou te reconciliar a mim mesmo para este propósito, para essa missão. Agora, vamos pular para frente, versículo 10. Ao regressarem, os discípulos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se a uma parte para uma cidade chamada Betsaida. O Senhor começou a falar comigo: Theo, eu não quero que você entre em 2019 simplesmente contente com aquilo que eu fiz em 2018. Versículo 10, eles voltam para Jesus e falam assim: Jesus, o Senhor nos convocou, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos enviou. E eles começaram a sair pelas cidades. Eles estavam indo e eles oravam pelos enfermos, eles eram curados, eles pregavam o evangelho do reino, pessoas eram libertas em suas mentes, eles tinham revelação que é do reino. Eles estavam em uma outra versão de um outro evangelho, falam que eles estavam regozijando, impressionados, que até os demônios se sujeitavam a eles. Eu comecei a pensar: Deus, sabe, eu posso ficar tão preso no sucesso ministerial. Os demônios se submetem a mim, os enfermos são curados, eu estou pregando o evangelho do reino. Sabe, Jesus, ele olhou para eles, enquanto aqueles discípulos voltavam, ele falou assim: eu sei o que está passando na tua cabeça. Você está pensando que você, cara, que você é o rei da cocada preta, que você acabou de ver tudo aquilo acontecer através de você. Eu não sei, sabe, se você já curou um enfermo, se você já levou o evangelho de Jesus para alguém e a pessoa foi salva. Não é a melhor sensação que existe? Não é a melhor sensação que existe? Mas ao mesmo tempo que é a melhor sensação que existe,
sabe, eu tenho falado assim, Deus, eu quero que o meu coração vai estar protegido para dar toda a glória ao Senhor. Porque se eu começo a ser leviano com aquilo, começo a curar enfermo, levo pessoas para Jesus, pródigo voltando, de repente você pensa, as coisas estão indo maravilhosas, eu sou maravilhoso. E Jesus está vendo os seus discípulos voltando com aquela atitude. Ele fala, vem comigo, a gente está indo lá para o deserto, a gente vai lá pregar para uma multidão lá no deserto. E eles saem, e Jesus, sabendo que a multidão já saberia que ele estava indo lá e o seguiriam, a multidão vai atrás. E a multidão então está nesse deserto. Olha só o versículo 11: mas as multidões souberam disso e o seguiram. Então Jesus, ele vai para a multidão, e não é como se Jesus não soubesse que a multidão ia descobrir que ele estava indo para aquele lugar. Jesus já sabia, ele já tinha um plano. E aqui então as multidões seguem. Quando eles seguem Jesus para aquele lugar recluso que ele foi, essa cidade chamada Betsaida, ele diz que, versículo 11, acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do quê? Versículo 11, 9 e 11, Jesus lhes falava a respeito do quê? Do reino de Deus, é o que ele sempre fez. Só tinha um evangelho que Jesus pregava, era o evangelho do reino. E ele falava aqui que ele pregava sobre o evangelho do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então eu quero que você entenda esse cenário. Vamos lá do começo do capítulo 9. Eles são convocados. Se Jesus está te convocando, é um privilégio, sim ou não? Então você já é convocado por Jesus. Uau, vocês vão ser os meus 12 apóstolos. Caramba, era um bando de discípulos, só que ele convocou os 12. Vem cá, vocês são os 12. Ele unge eles. Vocês vão estar revestidos de poder, de autoridade, de graça, de unção. Agora vai, ele dá as instruções, eles vão. Eles voltam, eles começam a experimentar então grande poder sobrenatural. E quando eles voltam, eles começam a contar histórias. Cara, você tinha que ver o que eu fiz naquele vilarejo lá, meu. Eu virei aquele negócio de ponta cabeça. Ah, meu irmão, você não viu o demônio que eu expulsei daquele outro cara lá? Meu irmão, você não sabe de nada, velho. Eu levantei 4 caras aleijados de uma vez, só assim, ó, os caras pularam, velho. Eles estão contando histórias e Jesus está observando. Ele fala assim, vamos lá, vamos para aquele lugar lá deserto. E eles vão, a multidão vem, e Jesus começa a fazer a mesma coisa que ele sempre fez, pregando o reino, ensinando o reino, curando enfermos, libertando os cativos. Agora, eu não sei você, mas para mim, me parece avivamento. Cara, eles experimentaram avivamento, saindo para tudo quanto é lugar. O mover de Deus era sinistro através da vida desses apóstolos. Daí eles vão para esse lugar deserto, multidões seguem Jesus. Está acontecendo muito fruto. Quem concorda que tinha muito fruto acontecendo? Tinha muita coisa acontecendo. Olha só o versículo 12, diz assim: mas, fala comigo, mas. O que significa que o autor Lucas está querendo trazer então uma outra ótica. Até então a ótica era: as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, o ministério está crescendo. Mas, fala comigo, mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Para aqui, cara, Jesus, eu não sei você, mas você tentar afirmar o óbvio para Jesus deve ser um pouco complicado. Eles estão falando: mestre, nós estamos num deserto. Sério? Eu que te chamei para cá. Mestre, já está tarde, o tempo daqui a pouco o sol vai pousar. Sério, eu estou falando com eles aqui há horas, eu estou vendo isso. Mestre, é muita gente. Eu sei que é muita gente. Mestre, eles não comeram. Eu sei que eles não comeram, eles estão aqui paradinhos escutando o que eu estou fazendo. A gente tem um problema. Como se Jesus não soubesse que eles tivessem um problema. Jesus sabia que eles tinham um problema. Era como se Jesus falasse: é óbvio que a gente tem um problema. E agora? Versículo 13, acompanhe comigo. Eles falam: mestre, despeça a multidão para que eles, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, versículo 13, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Uau! Eu não sei se você já se encontrou nessa posição, mas aonde eu tento educar Deus sobre o meu problema.
Deus, você não está entendendo, eu estou com um problema aqui. Vocês têm que entender, Deus, que as coisas não estão fluindo como eu queria. E o Senhor volta e fala: faça alguma coisa a respeito. Sabe o que eu estou entendendo com isso? O Senhor começou a falar comigo: Theo, não entre em 2019 bêbado no embalo do sucesso ministerial de 2018. Os enfermos estavam sendo curados durante a pregação. O reino de Deus estava sendo pregado durante a pregação. Eles tinham acabado de voltar de uma viagem ministerial, uma viagem missionária com muitos frutos. Jesus sabia que tinha um problema. Jesus esperou os discípulos tomarem a iniciativa para falar e articular a narrativa: nós temos um problema aqui, mestre. Jesus fala assim: uau, finalmente você está enxergando. E agora, mestre, faça alguma coisa a respeito. Jesus, eu estou vindo aqui para pedir ajuda. E Jesus estava assim: eu estou te ajudando, falando para você que você consegue dar conta disso. Como que eu dou conta? O que é que você tem em tuas mãos? Sabe, eu comecei a perguntar: Pai, como que eu posso experimentar mais do teu sobrenatural? Eu comecei a fazer essa pergunta mais ou menos uns 15 anos atrás. Como que eu experimento mais do teu sobrenatural? Chegou um determinado momento na minha vida onde eu tinha viajado com grandes homens de Deus, eu tinha servido grandes homens ungidos por Deus, que eu estava celebrando aquilo que eles estavam tendo de fruto ministerial, e glória a Deus por aquilo. Mas na verdade o que eu não percebia é que enquanto eu viajava e servia esses homens de Deus, o Senhor estava gerando em mim uma insatisfação divina. Fala comigo: insatisfação divina. De vez em quando vale a pena você fazer essa oração perigosa: Deus, gera em mim uma insatisfação divina. E aquilo que parecia ser sucesso, não parece ser sucesso, se é que você sabe o que eu estou falando. E aquilo que parecia ser tipo: Deus, era o máximo, de repente não é mais o máximo. E eu falava assim: Deus, para mim era o máximo eu estar seguindo esses homens de Deus. Eu viajava o mundo inteiro e acompanhava em cruzadas de milagres. E inclusive em algumas dessas viagens foi quando eu conheci o Will Hart. Enquanto a gente viajava, eu acompanhava o Randy Clark, e a gente via tantos milagres, e o Senhor se movia. E de repente chegou dentro de mim uma insatisfação divina, que eu fui tentando conter. Eu fui falando: isso aqui é um pouco de ego. Daí eu falava assim: não, isso aqui é um pouco de soberba minha. Eu falava: Deus, é soberba, é ego, que eu estou insatisfeito quando eu estou vendo tantos frutos. E Deus falou assim: não, você está pedindo para isso, e eu estou respondendo a oração. Você pediu para mais, e eu estou pondo para você um desconforto dentro de você que vai te levar para querer mais. Você não vai receber o mais de Deus dentro da tua zona de conforto. Nunca aconteceu isso, e não vai acontecer com você. Você não cresce dentro da sua zona de conforto. Eu falo assim: Deus, será que é eu tentando pensar que eu sou mais do que eu realmente sou? Não, Deus fala assim: não, eu estou só simplesmente te empurrando para fora da tua zona de conforto. E eu comecei a falar: Deus, eu estou feliz da vida com os testemunhos que eles têm de milagres. Eu estou feliz da vida com os testemunhos que eles têm de libertação. Eu estou feliz da vida, Pai, com os testemunhos que eles têm de cura. Mas quando que eu vou ter o meu testemunho? Quantos aqui tem uma insatisfação divina dentro do teu coração? Se você fala assim: Deus, eu quero insatisfação divina, fica de pé onde você está. Feche os teus olhos. Eu quero orar uma oração bem simples para você. Não seja leviano quando você fica de pé, porque o que eu vou orar pode mudar o curso da tua vida. E não vai ser da maneira romântica que você pensa que vai ser. Eu vou lá pro altar, a Heidi Baker vai botar a mão na minha cabeça, vou sair voando para lá e para cá, ou vai sair um Hadouken da mão do Will para cima de mim, e eu vou ficar que nem uma tocha ardente pro resto da minha vida. Talvez não seja assim. Talvez venha a ser uma porta fechando a tua vida. Talvez venha a ser um relacionamento que se finda para você. Talvez venha a ser você sendo levado para o deserto. Sei lá o que, mas o importante é que Deus está te tirando da zona de conforto. Pai, eu oro hoje à noite que o Senhor venha estar gerando nos nossos corações uma insatisfação divina.
Nós não queremos ficar bêbados com sucesso ministerial. Nós queremos uma insatisfação divina. Nos empurra. Se você concorda com essa oração, comece a pedir: Pai, me empurra para fora da minha zona de conforto. Vai doer agora, mas não vai doer mais do que a dor do arrependimento daqui a algumas décadas. Tira, Deus, os corrimões que eu estou segurando que não vem de Ti. Tira, Deus, os apoios, aquilo no que eu estou escorado que não vem de Ti. Tira, me tira da minha zona de conforto. Eu quero viver o Teu sobrenatural. Eu sei que eu não vou viver o sobrenatural dentro dessa zona de conforto. Eu estou disposto, Deus, assim como o Senhor fala para o Teu filho Abraão: sai da casa da tua parentela. Abraão não sabia para onde ele estava indo. Abraão só sabia onde ele não podia ficar. Talvez você está aqui hoje, esse final de semana te bagunçou tanto, esse final de semana te zoou tanto, que você está falando: cara, eu não sei nem para onde eu estou indo, eu só sei aonde eu não posso ficar. Glória a Deus por isso. Abraão começou assim. Você não precisa ter todas as respostas, você só precisa ter a única resposta que te põe em movimento. Pai, eu peço que o Senhor venha gerar, Pai, uma paixão dentro desses corações que estão de pé, tão forte que eles não vão conseguir conter. Que essa ardência por algo novo venha a ser maior do que essa carência por conforto. Põe isso, repita comigo: Senhor Deus, gera em mim um coração insatisfeito com tudo que não vem da Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Pode se assentar. Versículo 13, Jesus vira e fala assim: deem vocês algo para esse povo comer. Ele joga a responsabilidade de volta nos seus discípulos. Sabe, eu falava assim: Deus, eu quero viver o Teu sobrenatural. E eu escutava o Senhor falar assim: se você quiser viver o meu sobrenatural na tua vida, você tem que fazer alguma coisa com aquilo que você já tem. Sabe, eu literalmente, quando eu tinha 23 anos de idade, eu estava num momento de jejum e oração, e eu estava orando e estava jejuando, e eu não sei de onde veio essa ideia que eu teria uma experiência tão sobrenatural, que depois daquela experiência sobrenatural, tudo iria mudar no meu ministério. E eu perguntava: Deus, eu tenho na minha mente uma expectativa, eu estou falando isso, eu senti de Deus para compartilhar isso, para quebrar certos idealismos que estão impedindo de você entrar naquilo que Deus tem para você. Porque eu tinha um idealismo, eu pensava que eu vou ser arrebatado, eu vou ter tipo uma daquelas experiências que eu vou levitar, eu tinha amigos meus que tinham experiências malucas, e eu falava assim: eu preciso de uma experiência assim. Eu falo para você: eu nunca tive uma experiência assim até hoje. Até hoje. Raramente eu caio debaixo da unção, raramente eu manifesto. Tem vezes que eu não tenho nem fé, eu oro, a pessoa é curada. Tem vezes que eu não sinto nada, a pessoa está chacoalhando, falando que está pegando fogo, eu não sinto nada, estou passando frio, mas estou orando. Porque eu entendi que você tem que fazer alguma coisa com o que você tem na tua mão. O que você tem na tua mão? As pessoas querem que a mão de Deus venha agir, mas o Senhor fala: para minha mão agir, você tem que fazer alguma coisa com aquilo que você tem na tua mão. O que você tem na tua mão? Moisés falava: eu só tenho um cajado. Deus fala: joga o cajado no chão. Aquilo que tinha na mão de Moisés foi suficiente para levar 2 milhões de pessoas para fora do Egito. O que é que você tem na tua mão? Eu não tenho uma espada, eu não tenho uma bazuca, eu não tenho uma AK-47, eu tenho uma funda e 5 pedrinhas. O que é que você tem na tua mão? O que é que você tem na tua mão? Eu só tenho uma lancheira, Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos. Versículo 13: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Olha só que coisa doida, eles não sacaram que a resposta do sobrenatural estava na mão deles.
Eles pensavam que o sobrenatural seria, de alguma maneira, eles comprarem comida para todo esse povo. Eles não entenderam que Jesus está falando assim: eu estou tentando te ensinar como uma mente sobrenatural. Pensa, você está pensando, Deus, para isso acontecer, eu vou precisar de X ofertas, para isso acontecer, essa pessoa vai ter que acabar tendo esse dinheiro para esse remédio. Você fala, não, o que você tem na tua mão? Eu faço com aquilo que você tem na tua mão, não com a estratégia que você tem na tua cabeça. Às vezes você tem que abrir mão da tua estratégia, da tua cabeça e focar com aquilo que você tem na tua mão. Ele não perguntou, qual que é o teu plano? Faz você alguma coisa. O que você tem na tua mão? Eu tenho 5 pães, eu tenho 2 peixes, mas Jesus, a gente tem que comprar comida. Esquece do que você acha que você tem que fazer. O que é que você tem na tua mão? Jesus, eu tenho isso aqui na minha mão, mas eu preciso de alguém para me financiar, porque eu missionário. Esquece o que é que você tem hoje na tua mão. Versículo 14, porque estavam ali cerca de 5.000 homens, e então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. Então Jesus está falando assim: olha, essa tua estratégia, ela não é boa. Eu perguntei o que é que você tem na tua mão, não perguntei qual que é a tua opinião. Jesus, eu tenho isso aqui na minha mão, mas a minha opinião é que a gente tem que comprar bastante comida lá no mercado, tem que correr rápido antes que o mercado feche, porque daqui a pouco o expediente vai ver. Eu não quero saber do mercado, não quero saber do expediente, estou perguntando o que você tem na tua mão. Tá bom, tá bom, agora é a minha estratégia. Manda o povo sentar. Tipo, Deus, você não queria viver o sobrenatural? Mas isso aqui não faz sentido. Mas eu falei que eu tinha te levar para fora da tua zona de conforto. Faz sentido? Sabe aquela paz que excede todo entendimento que Jesus nos promete? Eu comecei a entender que a paz que excede todo entendimento, ela só entra em ação quando eu não estou entendendo mais nada. Você quer ter paz ou que você quer ter controle? Não. Você quer ter paz ou que você tem que entender o raciocínio da estratégia? Não. Você quer ter paz ou que você tem que ter lógica envolvida? Não. Esse tipo de paz só entra em cena quando você abre mão do teu raciocínio humano, da tua estratégia humana. Eu quero a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Então, meu irmão, você está disposto a ter um estilo de vida, um andar com Ele, que muitas coisas não fazem sentido, que você não entende, que o teu pai acha que você é um maluco, que o teu tio acha que você é um irresponsável, que o teu chefe não entende porque você pede as contas, porque tua esposa pensa que você é um doido. É nessa situação que a paz, que excede todo entendimento, entra em cena. E ele fala assim: esquece o mercado, esquece o que você pensa que tem que comprar muita comida, manda o povo sentar. E o povo sentou. E Jesus fala assim: o que é que você tem na tua mão? Os discípulos trouxeram então o que eles tinham nas suas mãos, que eram 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pega aquilo que você tem na tua mão, no versículo 15, ou melhor, 16. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Agora, você tem que entender uma coisa, que Jesus abençoou 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não abençoou um almoço para 5.000 pessoas. Jesus abençoa o que você tem na tua mão. Jesus abençoa aquilo que a tua mente humana fala não é suficiente. Jesus abençoa os recursos que você fala, isso aqui ainda falta. Jesus fala assim: deixa eu abençoar isso. Me entrega o que você tem na tua mão. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ele ergue para os céus, ele pede: Pai, deposita aqui a tua bênção. Ele não pediu para o pai depositar nos cestos que sobraram de milhares e milhares de pães e peixes a bênção. Ele pediu para o pai depositar a bênção nos 5 pães e 2 peixes. Ele levanta e ele pede: deposita aqui a bênção. A bênção vai naquilo que você tem na tua mão. E uma vez que a bênção entra naquilo que você tem na tua mão, ele dá de volta para você. E você fala assim: e agora? Continuo com 5.000 pessoas para alimentar, eu tenho só 5 pães e 2 peixes. Jesus fala assim: agora dá um passo de fé.
Sabe, eu comecei a entender que Jesus, Ele opera milagres de provisão em nossas vidas. Jesus opera, sabe, provisões e Ele supre as necessidades das nossas vidas, sempre nos 45 do segundo tempo. Eu falava, Deus, por quê? A gente teve uma situação há uns anos atrás, e depois daquela situação, outras situações similares a essa. Nós precisávamos de 3,2 milhões de reais em 48 horas. Era uma coisa que eu sabia que viria, e tinha 1 ano e meio para tentar pegar esse dinheiro. E eu ia para as pessoas que eu sabia que tinha dinheiro, eu falava assim, cara, isso aqui é uma coisa do reino de Deus, isso aqui não estou pedindo dinheiro para mim não, estou pedindo as coisas para o reino de Deus, isso aqui é um negócio do Dunamis, é uma fazenda que a gente vai comprar, você consegue me ajudar com isso? Cara, isso aqui é de Deus, mas eu não sinto de Deus que eu tenho que ajudar. Ia para o próximo. Falei com mais de não sei quantas pessoas, falei com tanta gente, oramos tantas vezes. Jesus foi trazer, literalmente, essa quantia, sem exagero, a 2 horas do prazo. Eu comemorei, eu chorei, eu recebi a notícia, eu estava dentro de um restaurante, eu saí para fora, comecei a correr no estacionamento, sentei numa sarjeta lá em Curitiba, chorei, encostei num poste, no telefone com um advogado que tinha acabado de receber a resposta do investidor. Falei, cara, não acredito, mano. O advogado era um amigo meu que cresceu comigo desde a infância. Era aqueles caras que, sabe, que fica um pé no mundo, um pé na igreja, sabe, aquela constante assim. Daí ele falou, ele também estava chorando, eu vou voltar para Jesus hoje, cara. Depois que eu chorei, depois que eu gritei, que eu comemorei, os caras deviam pensar que eu estava maluco lá naquela rua. Eu enxuguei minhas lágrimas. E daí eu olhei para cima e falei, Deus, por quê? Por que você não veio antes? Passei um estresse. Quem já teve essa reação? Tipo, Deus, você tinha 1 ano e meio, você teve 18 meses, por que você não traz isso, sei lá, 1 ano atrás? Você já sabia que você ia fazer isso. Eu ficava, Deus, eu não precisava passar tanta noite em claro. Eu tenho o povo jejuando aqui, tu não está com diarreia de tanto jejuar. Deus! Dor de cabeça, estresse. Pô, Deus, 45 do segundo, Deus. O Senhor falou comigo, eu deixo para a última hora, para exaurir qualquer possibilidade de você pensar que não veio de mim, que veio de um homem, porque eu não divido a glória com homem nenhum. Jesus, Ele pede, Pai, abençoa, e Ele entrega para os discípulos pegam. O que eles pegaram? 5 pães e 2 peixes. A multiplicação não aconteceu nas mãos de Jesus. A multiplicação aconteceu enquanto os discípulos foram fiéis e obedientes na distribuição daquilo que tinha a bênção de Jesus. Você não precisa do recurso, só precisa da bênção de Deus. Você não precisa de ter toda a garantia, você tem que ter a garantia que você está agindo de acordo com a voz de Deus na tua vida. Ele declara a bênção, recebe a bênção, dá para os discípulos começam a distribuir. Eu começo até a imaginar, é um dos filmes que eu quero assistir quando eu chegar no céu, a multiplicação. E eu quero começar a ver a cara de um sujeito chamado Tomé. Tomé tipo, não, velho. Ele partia o pão e o pão crescia. Não, velho, não, é impossível, velho. E os outros discípulos estão tipo, que da hora. E Tomé tipo, não, mano. Cara, as reações dos discípulos enquanto eles partiam o pão, entregavam e de repente tinha mais pão, pegava o peixe, rasgava o peixe no meio, dava para um, tinha mais peixe. E de repente um começava a gritar, tá acontecendo aí? Cara, que sinistro, velho, está acontecendo aqui também. E de repente os caras estão começando a correr e distribuir, e o pão partindo, e tinha mais pão, e partiam mais peixe, tinha mais peixe, e eles começavam a ver os milagres acontecendo na sua frente, nas suas mãos. A mesma mão que entregou uma lancheira para Jesus. Fala aqui no versículo 17, todos comeram
e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Sabe, hoje o que eu quero falar com você, eu termino com isso. Eu não quero que você entre em 2019 bêbado no sucesso daquilo que está experimentando de Deus. Eu não sei se tem aqui pastores, eu imagino que tem pastores, líderes aqui. Eu sou pastor, eu lidero o Dunamis, eu lidero também a Igreja Monte Sião. Eu tenho minha mão cheia aqui, mas pela graça de Deus eu estou vendo bastante fruto nos dois lados. Vejo crescimento, fruto na igreja, crescimento, fruto no Dunamis. E o Senhor falou comigo: você pode voltar de uma viagem missionária, você pode se gabar dos demônios que sujeitaram ao meu nome. Você pode ter tantos testemunhos de milagres. Você pode chegar aqui num domingo de manhã e você pode pregar e você pode ver: uau, o reino de Deus está sendo pregado, os enfermos estão sendo curados. Mas Theo, você não consegue ignorar que o sol está se pondo. Traz narrativa ao teu caos e traz para mim teu caos. Jesus, nós temos um problema. Não é como se Jesus não soubesse que tinha um problema. Ele estava esperando alguém falar: eu tenho um problema. Sabe, o fruto do teu ministério não avaliza que você está necessariamente no centro da vontade perfeita de Deus. Eu comecei a descobrir que tem muitas coisas que estão acontecendo que não tem a ver comigo, tem a ver com a fome do povo, tem a ver com Deus sendo misericordioso com o povo. Eu não posso pegar o fruto de misericórdia de Deus no povo e usar aquilo para avalizar as coisas que eu ainda tenho que tratar, e eu estou ignorando que eu tenho que tratar. E os discípulos falaram: eu tenho um problema. E Jesus falou assim: tudo bem, você tem um problema, vamos lidar com o problema. Então hoje eu quero falar para você que é líder, que está tendo bastante fruto, ou para você que é um crente que está vendo fruto. Você fala assim: Theo, eu estou tendo embalo. E eu falo para você, como nação brasileira, nós estamos debaixo de um embalo. É um embalo soberano. Existe uma janela aberta sobre nossa nação. Essa janela está aberta pelo fruto de orações, intercessões, lágrimas, sementes plantadas de gerações que não são a nossa geração, são dos nossos pais e dos pais dos nossos pais. Então não confunda as coisas e pense: esse embalo, o culto de jovens está bombado, a nossa conferência está bombada, está acontecendo viagem missionária para tudo quanto é canto, que a gente é espiritual demais. Não, talvez Deus esteja só respondendo uma oração do teu pai, do teu avô. E Ele está perguntando: quando é que você vai reconhecer que o sol está se pondo? Mestre, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Não, eu não tenho, você tem. Mas a gente precisa de um milagre. O que é que você tem na tua mão? Eu estou entrando em 2019 decidido a pôr em narrativa as coisas que eu penso que estão um caos, mas podem ser camufladas pelo sucesso ministerial que eu tenho. Não, eu quero encarar esse problema. Jesus está aqui, eu tenho um problema aqui. Nós temos um problema aqui. Jesus falou assim: eu vou resolver esse teu problema, mas eu vou resolver com aquilo que você tem na tua mão. E hoje eu sinto também de falar para você que você foi tocado por Jesus. Você que teve um toque do Espírito Santo no teu espírito, e você fala assim: cara, eu estou saindo aqui com fogo dentro dos meus ossos. Eu quero mudar o mundo, e isso aí é o Espírito Santo te tocando. A coisa que você tem que perguntar é: Deus, para onde que o Senhor, ou qual o propósito desse toque que o Senhor está me dando, essa carga, essa descarga do céu sobre a minha vida? Para quê? E quando o Senhor fala: olha, alimenta-os. Calma aí, Deus, eu disse sim ao teu chamado, mas é o seguinte: esse tipo de desafio, a gente vai precisar de uma outra estratégia. Ele não está perguntando qual é a tua estratégia, ele está perguntando o que você tem na tua mão. E hoje eu quero finalizar dizendo que o Senhor quer nos usar, mas não vai ser da maneira como a gente pensa que Ele vai nos usar. Ele quer usar pessoas que estão completamente entregues, pessoas que estão falando assim: Deus, eu não sei como o Senhor vai poder pegar uma lancheira para alimentar todo esse tantão de gente, mas eu estou trazendo o que eu tenho hoje. E talvez você está olhando para você e fala assim: eu tenho pouca coisa, mas o teu pouco com a bênção de Deus é muito. E a bênção de Deus só vem quando você está alinhado na vontade perfeita do Mestre.